Cuidado com o que você leva para dentro de casa. Você pode estar adoecendo o coração de alguém sem perceber. Hoje eu vou continuar compartilhando com vocês lições que eu aprendi com a história de Amã. A Bíblia vai dizer no livro de Esther, no capítulo 5, que pela segunda vez Amã se encheu de furor ao ver o judeu Mardoqueu à porta do rei. Porque Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava diante de Amã. Só que dessa vez a Bíblia vai trazer um detalhe diferente. A Bíblia diz que Amã se encheu de furor, mas ele se reteve, se refreou e foi para casa. Ao chegar em casa, Amã deu ordem para fazer um banquete. Ele chamou sua esposa, convidou seus amigos, e ao se sentarem na mesa, Amã começou a abrir o coração. Ele começou a falar como o rei o tratou, como ele foi honrado, vai falar da multidão dos seus filhos, das suas riquezas, mas por estar num ambiente familiar e estar cercado de amigos, Amã se sentiu tão à vontade que ele abriu mais o coração e expôs uma ferida aberta. E aí ele vai dizer: mas nada disso me satisfaz enquanto eu ver o judeu Mardoqueu à porta do rei. Ao abrir o coração e expor uma insatisfação, Amã recebeu um conselho da sua esposa e dos seus amigos. E qual foi o conselho? Constrói uma forca e enforca nela o judeu Mardoqueu. Ao levar o ódio, a raiva para dentro de casa, Amã contaminou o coração da sua esposa sem perceber. Zeres passou a odiar tanto Mardoqueu que ela deu um mau conselho para o seu marido. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nós precisamos ter o cuidado com aquilo que nós levamos para dentro de casa. Querido, os acontecimentos externos, os problemas de ambiente de trabalho, o estresse de um dia cansativo e difícil nem sempre podem e precisam ser levados para dentro da nossa casa. Nem sempre podem e precisam ser colocados na nossa mesa e expostos à nossa família. Existem situações, existem problemas que nós damos conta de resolver sozinhos, sem envolver terceiros. Existem coisas que podem esperar para ser resolvidas depois e outras que simplesmente podem ser ignoradas. Não é que você vai deixar de lado ou vai deixar para trás coisas mal resolvidas, mas é que você vai buscar em Deus direção, resposta e clareza para saber como agir com sabedoria diante dessas situações, para que você não venha ser movido pelo ódio, pela raiva, pelo desequilíbrio emocional e pela precipitação. Amã ele se reteve na rua, mas levou o ódio para dentro de casa. E quantas das vezes nós não agimos assim? Diante das dificuldades da vida, a gente se refreia na rua, mas aí a gente leva o ódio para dentro de casa. A gente se refreia na rua, a gente engole sapo, ofensas e afronta no ambiente de trabalho. Mas aí quando a gente chega em casa, a gente começa a abrir o coração e a gente começa a remoer aquilo que a gente viveu lá fora, do lado externo, a gente traz para dentro de casa. Amã ele se refreou na rua, mas ele levou o ódio para dentro de casa. Ele se refreou na rua, mas ele levou a afronta para a mesa. Ele se refreou na rua, mas ele levou a raiva para o travesseiro. E essa atitude de Amã deu início ao declínio, à destruição da sua casa, da sua família. Queridos, que no ano de 2026, todos os desafios que nós enfrentamos do lado externo não venha destruir aquilo que nós construímos